Pronto, o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo foi criado sob o Decreto 36/19 de 25 de março. Atualmente nós temos os trabalhos no terreno em desenvolvimento, estamos a bom ritmo. Poderíamos estar um bocadinho melhor, mas como sabeis, vivemos um período conturbado a nível geral, que esta pandemia trouxe para todos nós. Nós temos neste momento uma execução física na ordem dos 76% de obra e queremos acreditar que, para além de todos esses constrangimentos que, de uma forma geral, temos estado a viver, nós teremos todas as condições para a inauguração do polo no primeiro semestre de 2021. Bem, as infraestruturas, como eu disse anteriormente, nós temos as infraestruturas quase na totalidade da obra concluída. Para referir que o polo foi concebido em 3 fases, ou 3 núcleos. Nós temos uma área comercial, onde vamos ter diferentes edifícios que poderão prestar diferentes serviços. Estamos a referir-nos a serviços bancários, a uma agência da AGT, estamos a referir-nos à parte de restauração, um centro de convenções onde poderá ocorrer não só eventos a nível da indústria, mas eventos locais, porque deixa-me referir que este é um projeto integrado. A nossa missão é ter um projeto não só do ponto de vista comercial, mas ter um projeto integrado que possa servir para a comunidade local. Temos uma área industrial em que estarão implementadas não só fábricas de lapidação, mas todas as outras empresas que compõem a cadeia de valor do setor diamantífero e mineiro no geral. E, finalmente, temos uma área que nós chamamos a área energética, que é composto por uma central híbrica, tanto térmica como fotovoltaica, que fará com que o polo seja abastecido ininterruptamente de energia. Pronto, de uma forma geral, os trabalhos estão bem avançados. Temos tido alguns constrangimentos, como é de normal, do ponto de vista logístico, de transportação de material daqui de Luanda para lá, mas acreditamos nós que os prazos com que nós lidamos desde o início, as nossas metas serão atingidas. A lapidação vamos ter à volta de 150 formandos, mas de forma rotativa, né? Quer dizer que teremos ciclos de formação que abranja 150 formandos. Isto é um projeto contínuo. Enquanto tivermos atividade de lapidação no polo, nós continuaremos a ter a formação profissional dos trabalhadores. Mas nós só não temos somente o centro de formação profissional para a indústria de lapidação e joalharia, mas que também teremos um centro de formação profissional da Indiama lá instalado. Quer dizer que teremos 2 centros de formação para assistência da indústria mineira, indústria de lapidação e a indústria diamantífera no geral. Pronto, nós temos um investimento global na ordem de 75 milhões de dólares. Esse é o investimento aprovado, mas provavelmente com alguns acréscimos que nós poderemos fazer ao longo do projeto em si, poderemos estar aí à volta de 75 milhões, 79 milhões por aí, de dólares. Neste ano nós já não prevemos realizar nenhum evento dessa dimensão por simples razão que as empresas de produção, as empresas mineiras, tiveram também muitos problemas no ponto de vista de programação das suas atividades. Como sabeis, os leilões estão intrinsecamente ligados aos produtores e sem a devida orientação e planos de produção dos produtores, a Sodiam nunca será capaz de realizar
leilões sem ter uma sincronização direta com aquilo que está a produzir. Para este ano nós não prevemos realizar mais nenhum leilão, porque a indústria também está de alguma forma em desaceleração, mas provavelmente o próximo ano sim prevemos dar continuidade a esta parte comercial que de alguma forma tem algum impacto nas receitas que o país vai obtendo. A realidade da Sodiam não foge muito da realidade global que se vive não só no país como no mundo inteiro. As vendas diminuíram consideravelmente, isto fruto da desaceleração da própria produção em que tivemos envolvidos. Nós tentamos adaptar-nos ao contexto geral, mas queremos acreditar que ao longo dos próximos tempos a situação poderá melhorar. A situação financeira e operacional da empresa também não é das melhores, e com os desafios que nós temos, particularmente do polo, que tem sido a base da nossa conversa até o momento, os nossos níveis de pagamento tiveram algumas situações que não foi possível honrá-lo nos períodos certos, mas agora, com as últimas vendas que temos estado a fazer, com a estabilização dos níveis de produção, acreditamos nós que a empresa, em tempo oportuno e nos próximos tempos, tem tendência a estabilizar-se. O futuro dos mercados dos diamantes, se formos a falar a curto prazo e com esta nova vaga da pandemia, o mercado continuará retraído. No entanto, temos o final do ano em que as vendas geralmente melhoram, mas as notícias que nos chegam em termos do agravamento da pandemia indicam-nos que esse ano não será dos melhores. Em todo caso, para o próximo ano, nós projetamos uma melhoria em termos de vendas, porque o mercado está a acostumar-se a viver com a pandemia e os níveis de comércio, de produção dos diamantes também têm tendência a estabilizar-se. Bem, as medidas imediatas que tomadas foi, em primeiro lugar, ver como é que o mercado se notarializou-se. Houve uma tendência de redução da produção para possibilitar a estabilização dos preços e acho que essas duas medidas particularmente foram as que mais impacto tiveram para nos próximos tempos os resultados a obter serem o máximo positivo possível. Acreditamos nós que os principais players do mercado também estão a tentar reorganizar-se. Nós estamos a falar dos maiores consumidores, como os Estados Unidos, a Índia, a China, por aí além, mas o quadro ainda que se apresenta requer bastante cuidado. Bem, do mercado nacional, neste momento, nós estamos aí com uma média de $138 por quilate. Este valor também foi, de alguma forma, influenciado pelo aumento da venda das produções do mercado artesanal e dos aluviões, não é? Em termos de preço, é isso que nos apraz dizer-nos. Acreditamos que no próximo ano as coisas poderão melhorar. Nós temos uma redução na ordem de 5,2% em relação ao primeiro trimestre de 2019. É bastante acentuado quando uma redução dessa se verifica, porque traduz-se numa menor redução de receitas para o Estado e, em consequência disso, nós teremos uma situação mais ou menos constrangedora, né?
estava eu a dizer, a diferença de queda de produção andar à volta aí dos 5,2 por semestre, estamos a comparar os dois semestres, 2019 e 2020, mas pronto, veremos como é que as coisas irão evoluir para os próximos tempos. A Bolsa de Diamantes de Angola faz parte do plano do governo e nós, mesmo com esta situação de dificuldades que vivemos com a pandemia, nós continuamos a trabalhar no sentido de projetarmos a Bolsa e tentar ver se conseguimos, e este é o plano, implementar a Bolsa no próximo ano, finais do próximo ano. Nós temos os termos de referência, os grupos de trabalho formados, e então continuamos a trabalhar no sentido de continuarmos a agilizar aquilo que é a estratégia da criação da Bolsa para os finais do ano 2021. Obviamente que a maior parte do trabalho tem sido feito à distância, nós conseguimos, e como disse bem, trazer para Angola o consultor, o Sr. Peter Muse, com quem nós temos estado a trabalhar desde o início do projeto, e pelo que tudo indica, nós vamos continuar a acelerar os trabalhos e as metas que nos foram indicadas, e a previsão, como disse anteriormente, mantém-se. Sim, nós vamos começar os ciclos de formação, não é? Como poderá perceber, o modus operandi da comercialização irá alterar. Nós iremos alterar o modus de comercialização de Angola, em que toda a produção, ou quase toda a produção dos diamantes produzidos no país passarão pela Bolsa. Nós temos um grupo muito coeso e muita experiência no que diz respeito à comercialização dos diamantes no país. A nossa empresa é maioritariamente jovens e os jovens, como deverá perceber-se, muito facilmente adaptam-se aos novos modelos comerciais e modelos operacionais de qualquer organização. Então nós estamos a preparar-nos para que dentro do primeiro semestre do próximo ano entremos em ciclos de formação com os trabalhadores da empresa e, paulatinamente, eles começaram então também a entrar para o sistema da Bolsa. O preço médio do quilate diminuiu, não é? Comparando os dois semestres, por volta de 5,2%. O volume de produção em si só, estamos com uma diferença também de 45% em termos de diminuição. E a receita, se nós falamos do volume de produção, obviamente que a receita também é atingida, porque vendemos menos. Nós vendemos menos 49% em relação ao período homólogo, estamos a referir ao ano de 2019. Mas deverá perceber também que as vendas do Catoca têm um impacto muito significativo naquilo que é o volume de comercialização dos diamantes do país. Nos últimos 45 dias, se a memória não me falha, nós conseguimos já comercializar, creio, 2 ciclos do Catoca. Pronto, esses 2 ciclos do Catoca vai fazer com que o volume comercializado dos diamantes do país se irá alterar até o final do ano. Em consequência disso, o volume de vendas também sofrerá uma alteração. Esses dois indicadores fará também com que o volume de receita para o Estado sofrerá também um valor melhor, não é? Em relação ao período que nós estamos a analisar. Estes, nos gerais, serão os números, não é? As metas que nós projetamos o ano passado, tanto a Indiama como a Sodiama, em termos de comercialização e produção, tudo se está a fazer para se atingir os números, mas acredito que com o agravamento ou não daquilo que vivemos agora, veremos se vamos conseguir atingir os resultados que nós nos projetamos a atingir. Deixa-me dizer que as reformas operadas pelo governo,
não é? Do subsetor dos recursos minerais têm sido bastante arrojadas, não é? Arrojadas. Infelizmente fomos envolvidos neste processo da pandemia e, desculpe-me ser um bocadinho redundante em fazer esta referência, mas nós estávamos com níveis de implementação de reformas muito acelerados. Nós temos desafios a atender para o mercado nacional e no mercado internacional no geral, bastante desafiantes, não é? Nós temos projetos mineiros que devem entrar em produção. A nossa meta de produção para o período que vai até 2022, que se enquadra dentro do Plano de Desenvolvimento Nacional, previa-se que o país iria produzir à volta dos 13 milhões de quilates ano até 2022. Esta meta acredito que ainda se mantém, mas precisamos de olhar para aquilo que é também os investimentos que o setor precisa para atingir as metas que nós todos temos em mente, e atingindo os valores que nos propusemos atingir, obviamente estaremos todos a ganhar. Haverá um aumento na produção, consequentemente da produção haverá um maior volume de comercialização a ter em consideração e, finalmente, as receitas, não é? Uma das tarefas também que nós estamos muito engajados em desenvolver é o plano de formação das pessoas, né? Porque acho que sem a formação, sem os quadros certos para a gestão e desenvolvimento das diferentes áreas que compõem a cadeia de valor dos diamantes, nós muito dificilmente conseguimos dar o salto, passa a expressão, que pretendemos. Eu, por natureza, sou otimista. E nós acreditamos que a médio e longo prazo conseguiremos atingir aquilo que é o plano que nos foi incumbido. A nossa entrevista norteou-se à volta de dois grandes projetos que temos neste momento, que é o Polo de Desenvolvimento Diamantífero de São Limo e a Bolsa a Bolsa de Diamantes do país, e são de facto essas os dois projetos na quais nós temos o nosso foco. Obviamente muitos recursos financeiros e humanos serão necessários para essas duas metas serem atingidas. Ao Polo de Desenvolvimento de São Limo estamos muito mais confortáveis porque o trabalho de infraestruturas do próprio polo já está quase concluído e prevemos inaugurá-lo dentro do primeiro semestre do próximo ano, como disse anteriormente, onde dentro do polo pretendemos ter de forma direta e indireta cerca de 5.000 postos de trabalho, o que é bastante importante para aquilo que são também os objetivos da região, é o aumento do número de postos de trabalho, e indiretamente, como vamos ter 2 centros de formação profissional, poderemos também dizer que, de forma indireta, iremos formar muitos quadros que irão atender a parte de produção dos projetos mineiros, com várias profissões ligadas à mineração, os serviços ligados ao apoio à própria indústria diamantífera, né? Estamos a referir pessoal que vai estar formado na carpintaria, pintura e outras profissões. Na parte de lapidação teremos muito mais angolanos, porque deve perceber que essa indústria de lapidação é uma indústria nova para os angolanos, é uma indústria que requer muita habilidade, muita dedicação, e se começarmos a formar agora, queremos acreditar que nos próximos 10, 15, 20 anos nós provavelmente estaremos à altura de estarmos ao mesmo nível
de muitos países, não é? Estamos a referir a Índia, a África do Sul e a China, outros países que já têm muito mais tradição em lapidação do que nós. Esta, de uma forma geral, era o resumo da situação atual que me apraz dizer. Não creio que quase ou nada me tenha escapado. Para dizer que a Bolsa vai arrancar ainda de forma provisória neste edifício. Nós estamos a tentar arranjar aqui instalações provisórias para darmos início aos trabalhos da Bolsa. Então, logo conseguimos reunir condições fora deste edifício, então teremos uma infraestrutura fixa, onde a Bolsa se para sentir, não só a Bolsa, mas a Sodiama em si, a Indiaba e outras empresas num projeto integrado, não é? De uma forma geral, era esta mais as informações que queria partilhar com vocês, mas com o apoio de todos, não é? Com o apoio do próprio Estado, temos estado a receber, acreditamos nós que mesmo com essas condições adversas em que vivemos, os projetos na qual estamos inseridos irão ter a sua conclusão dentro dos prazos previstos.